Então, meus caríssimos irmãos de fé, continuando respondendo essas perguntas aqui que falam sobre o tema da criação, e vocês vão vendo que uma pergunta não, de certa, como aquela palavrinha bonitinha e estranha, que ela não exaure, né? Espero que eu esteja falando corretamente, bom, não tenho certeza. Mas ela não esgota, né? Ela não contempla todos os temas possíveis que nós possamos responder. Então, você assiste um vídeo isolado aqui que eu gravei, talvez você fique alguma coisa, um tema em discussão. E por que que pode ficar essa dúvida no ar? Porque ou você não assistiu algum vídeo que ficou para trás, ou porque ainda falta gravar um outro vídeo com o tema. Os temas eles estão recortados para que se vá construindo um conjunto de argumentos que vão lhe ajudando a acreditar na existência de Deus e na existência de um Deus que é criador do mundo e de tudo aquilo que nós conhecemos. Só que isso, nesse livro aqui, né, que é o Yucat, ele não se responde assim tudo de uma vez. Ele vai respondendo paulatinamente, né? Passo a passo. Nessa pergunta de hoje, a questão é a seguinte: por que descansou Deus no sétimo dia? Nós vimos no vídeo anterior que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Mas por que ele descansou no sétimo dia? Então, o catecismo ele diz o seguinte: o repouso de Deus depois do trabalho aponta, orienta, direciona para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo o esforço humano. Vou repetir. O repouso de Deus, depois do seu trabalho, ele aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo o esforço humano. Se é verdade que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do seu Criador, ele não pode, contudo, redimir a terra com a sua labuta, com a sua luta. A meta da criação é os novos céus e a nova terra, realizada pela redenção que nos é concedida. Uma redenção que nos é concedida em Jesus Cristo. Por isso, o descanso dominical, um antigozo do descanso celeste, encontra-se acima do trabalho, o qual nos prepara para ele. Então, traduzindo tudo isso que está dito aqui, por que se deve descansar depois de uma semana de trabalho? Porque nós estamos com isso dizendo que nós não vamos transformar o mundo com as nossas próprias forças, mas é Deus que realiza tudo por nós. Nós simplesmente colaboramos com Deus, participamos do seu espírito criador, participamos do seu espírito criativo, mas é Deus quem tudo realiza. O repouso, ele é um sinal desta realidade. Nós colocamos tudo nas mãos de Deus. É uma relação de confiança. O ser humano que trabalha no domingo, ele, em outras palavras, pode ser que ele não tenha a intenção direta de dizer isso, né? Mas indiretamente ele está dizendo que ele não confia em Deus. Ele precisa trabalhar de domingo a domingo, porque senão ele não terá o sustento para a sua vida, senão ele não terá como aproveitar a vida no futuro. Então ele precisa trabalhar assim exaustivamente. Deus descansa para nos dizer que nós devemos descansar. Mas aí, se você lê literalmente, você perde o sentido, né? Ah, Deus, no sétimo dia, Deus descansou. Pelo amor de Deus, né? Não vamos interpretar as coisas
ao pé da letra. Eu já falei isso várias vezes aqui nos nossos vídeos, né? Quando você interpreta as coisas ao pé da letra, você tira o texto do seu contexto, você faz uma grande bobagem com a Sagrada Escritura, né? Imagine aí, um nordestino vai imaginar Deus, por exemplo, se balançando numa rede, descansando, né? É totalmente fora de propósito, é totalmente fora do seu lugar, né? Deus descansa, ou seja, Deus coloca na inspiração do autor sagrado, que nós não sabemos quem foi que escreveu o livro do Gênesis, né? Alguém vai dizer que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Mas nós sabemos que Moisés pode até ter participado da escrita, né, do livro do Gênesis. Do Gênesis não, né, do Pentateuco. Mas tudo não foi escrito por ele. Porque o Pentateuco, e principalmente o livro do Gênesis, é um conjunto de recortes, né? Um monte de retalhos que foram sendo juntados. E a inspiração de Deus, ela está precisamente nesta reunião de vários textos, né? Por que Deus permitiu que fosse encontrado este texto e não outro texto, né? Deus, com a sua providência, deu a capacidade ao ser humano para reunir isso que nós encontramos aí no livro do Gênesis, né? Então, quando ele descansa, ele está falando, em poucas palavras, que ele confia em Deus. E o ser humano também. Ele deve descansar, porque Deus descansa. Mas Deus descansa não porque ele tenha necessidade de descansar, porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele vai dizer: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Então, que história é essa que Deus descansa e agora Jesus Cristo está dizendo que o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho? Porque ele queria dizer exatamente, dar o perfeito significado ao trabalho humano. É um trabalho para a sobrevivência, para a colaboração com o ser criador de Deus, não para se colocar acima de Deus. Você pode trabalhar a vida inteira sem parar dia nenhum. Mas do que vai adiantar isso? Não vai adiantar absolutamente de nada. É claro que tem algumas pessoas que têm necessidade de trabalhar no domingo, nós sabemos disso. Tem alguns tipos de profissões que exigem o trabalho no domingo, mas mesmo assim ela precisa descansar algum dia da semana. Porque o descanso faz parte dessa capacidade que cada um de nós deve ter de nos colocarmos nas mãos de Deus. Não precisamos trabalhar todos os dias, porque nos entregamos e temos a certeza de que nesse dia que nós não trabalhamos, Deus está providenciando tudo para nós. E aqueles que precisam trabalhar no domingo, farmácia, medicina, enfermagem, nas cidades grandes, motoristas, né, de ônibus, às vezes há uma necessidade que não se pode fugir delas. Mas outras são totalmente supérfluas, são totalmente desnecessárias. Tem pessoas que ficam com lojas abertas no domingo, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com Deus. Não podemos também julgá-las, né? Quem somos nós para julgá-las, né? Deus é o único que tem a capacidade de fazer isso, só Ele é o justo juiz, né? Mas se de fato a pessoa é católica, acredita em Deus, ela deve evitar o trabalho dominical. E por quê? Porque no Antigo Testamento se fala no sábado, no Novo Testamento se fala no domingo. E aí o que é que a gente faz? Ora, Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E é no domingo que nós santificamos esse dia de descanso, né? Não fazemos isso no sábado porque já passou o Antigo Testamento. É um símbolo. É preciso descansar. Não importa se é no sábado, na sexta-feira, na quinta. O descanso é um dia que nós consagramos a Deus. E aí os cristãos, em honra do dia em que o Senhor ressuscitou, em honra do dia que o Senhor realizou a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados,
Então nós escolhemos o domingo, o primeiro dia da semana, para então rendermos graças a esse ser de Deus que providencia tudo para nós. Não estamos contradizendo o Antigo Testamento, mas estamos aí dando honras ao nosso perfeito Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que revelou e deu sentido a toda a Sagrada Escritura. E aqueles que não têm condições, não têm de fato nenhum tipo de possibilidade de santificar o domingo enquanto dia físico, né? Enquanto dia físico não, né? Usei a expressão aqui errada, né? Mas um dia objetivo ali. No domingo eu vou à missa, no domingo eu estou com a minha família, no domingo eu descanso. Se não há possibilidade de fazer isso por conta das suas obrigações, por conta do seu trabalho, escolha um dia na semana para que este dia seja o seu domingo. O que não pode é você ficar afastado de Deus sem motivo algum. Alguns vão dizer que eu sou herege, né? Porque o mandamento da lei de Deus diz que devemos santificar os domingos e festas de preceito. O próprio mandamento da igreja fala a mesma coisa, né? É claro. Mas quando tem uma real necessidade, é você que deve avaliar se esta necessidade de fato é real. Necessidade desconhece lei. Não existe lei para necessidades. Se você tem uma necessidade de fato trabalhar no domingo e essa necessidade é real, então trabalhe, mas não se afaste de Deus. Não faça disso um motivo para que você não vá mais à igreja. Não faça disso uma desculpa para que você se afaste de Deus no modo como ele quis se aproximar do ser humano. Porque algum vai dizer assim, eu não vou à missa no domingo, mas eu rezo o terço, eu sou uma pessoa boa, etc. Só que Deus quis se aproximar do ser humano a partir dos sacramentos. Você precisa, de algum modo, em algum dia da semana, ir à missa. Passar uma semana sem ir à missa, você já não está sendo mais católico. O católico, ele precisa estar em comunhão com Deus, não com as pessoas. Comunhão com Deus por meio dos sacramentos. Aproximar-se da confissão, ter a sua iniciação cristã, no mínimo, concluída, recebendo o batismo, primeira comunhão e o sacramento da crisma. E depois, a participação frequente no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa. Então, a nossa obrigação é ir todo domingo à missa. Para aqueles que não é possível, tenha santa paciência, né? Não é possível. Só que nós sabemos que algumas pessoas dão desculpas, né? Tem a perfeita possibilidade de ir à missa no domingo, mas vão enrolando, né? Vão deixando para depois. São Jerônimo falava que um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Então, busque estar disponível para estar lá na missa, participar de fato, de corpo, alma, o coração está ali inteiro, né? Não só de corpo presente. E contribuir de alguma forma com essa comunidade de fé. Se não é possível, né? Eu acho que já falei, já está mais do que claro, né? Isso que eu disse. Se o seu domingo é um domingo que você é obrigado a trabalhar, então, um dia da semana, pelo menos, você deve escolher para estar unido à sua comunidade, para estar unido e expressando a sua fé com Deus e em Deus. Então, por que Deus descansa? Deus descansa para nos ensinar que nós devemos descansar. E Jesus Cristo
nos dá um novo horizonte, transferindo isso não mais no sábado, mas colocando isso no domingo. Então, nós transferimos o dia do descanso do sábado para o domingo, porque nós somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo e honramos o dia da sua ressurreição. E não contradizemos aquilo que está no Antigo Testamento, porque este dia de descanso é simplesmente um simbolismo de que Deus quer o nosso descanso, porque é Ele que está acima de tudo e acima de todos. Não precisamos trabalhar mais do que 6 dias por semana, né? E aí está. Aquilo que parte do simbólico chega até nós como uma regra de vida. E assim funciona a revelação de Deus. Confiamos porque somos pessoas de fé. Aqui se fala para pessoas de fé, não se fala para quem não acredita, porque quem não acredita não vai aceitar isso aqui, né? Não vai aceitar nada desse contexto. Para pessoas de fé que acreditam em Deus, entendem esta dimensão do descanso como uma dimensão de colocar a devida honra a Deus, colocar Deus no seu devido lugar. Um dia na semana que é consagrado a Ele e não à atividade humana. Meus irmãos de fé, acredito que deve ter ficado claro isso que eu expliquei. Se por acaso não ficou claro, deixa aí nos seus comentários alguma pergunta, alguma dúvida, e em vídeos posteriores a gente pode tentar, então, sanar essa dúvida. Ou então, busque outras fontes de pesquisa, leia o Catecismo, leia o Catecismo Grande ou o IUCAT. Até o nosso próximo vídeo.